Então, a gente agora vai começar mais uma live sensacional de nosso encontro semanal, toda quinta. Sejam todos muito bem-vindos. É muito importante isto para compreender a organização da forma. Olha a diferença aqui. Aqui tem uma superposição adequada. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Olha só. E olha, são os mesmos elementos. Aqui nós temos uma presença monótona, limitada, simplória. É a primeira alternativa que lhe ocorre ao nosso cérebro mecânico, com programas que dizem as coisas têm que ser ordenadas. Mas ordenadas como? Aí a gente ordena de uma maneira por planos, por grau de influência, talvez determinado pelas cores, pelo tamanho das formas. Você estuda isso de uma maneira intuitiva. Então você recorde que tudo que você cria como natureza morta, como expressões plásticas de objetos, e que quer juntar certos conhecimentos nesse sentido, você tem que determinar planos e formas, né? Quais são os planos que mais nos impressionam? Quais são as cores que mais nos impressionam? Então você os coloca na frente de forma viva, coloca os outros objetos, se tiver outros objetos, de uma maneira mais suave, porque estão no meio plano ou estão no plano final. Então você tem que dar um estudo a isso para poder determinar uma característica de unidade bem acertada, bem compreendida. Agora, já saímos dos objetos e vamos entrar em uma composição humana. Nós temos aqui 3 figuras humanas, né, pintadas em forma, digamos que as figuras são mais ou menos parecidas em termos de formas, né? São formas esguias, muito simples, né? E todas elas parecidas ou semelhantes. Eles estão em uma ambientação de jardim, tomando um drink, talvez conversando, ou não animadamente, não sabemos, né? Mas um pintor ou um desenhista iniciante se percebe em criar as distâncias, como tem aqui, são todas parecidas, entre um homem e a mulher no meio, tudo bonitinho, de acordo a um programa que nossa cabeça nos vitamina. Isso aí é cansativo, é monótono, certo? É bom como aprendizado, claro, você aprende a fazer formas humanas e tal, mas isso como composição é triste, né? É uma coisa que não tem presença, ou não tem interesse, ou as pessoas quando vêm não sentem nada, né? Agora, vejamos as 3 figuras convertidas ou transformadas em uma boa composição humana. Aqui, nós temos uma composição humana cujo colorido, cuja composição é muito mais agradável, seja pelos contrastes oferecidos, pelas cores intensas, né? Não é verdade? Há uma junção, há unidade, então há uma compreensão justa. Você encurtada a figura, não precisa fazer o desenho completo dele, basta eles em diferentes posturas e ficam com uma elegância diferente, diferenciada. Compare uma com outra, né? Isto é muito mais interessante e atrativo. Por que eu falo estas coisas?
Porque a maior parte de nós, quando estuda e estuda pintura, às vezes escolhem em formas livres desenhos ou pinturas que inclusive vêm nos quadros, porque nos quadros há questões tradicionais de, por exemplo, tem uma senhora, a senhora bonita, tem um cabelo bonito, tem uma ambientação bonita, tem tudo que a propaganda nos fala, verdade? Nós com o vestido, com todas as vestes prontas, muito... Um artista, um verdadeiro artista, não faz isso. Um verdadeiro artista cria um foco de interesse. Se o retrato é o retrato, é a cara do sujeito, da sujeita, do que for. Mas não é o corpo inteiro, não são as rendas que vestem as figuras, que vestem as figuras pintadas, que eu digo, né? Porque esses detalhes não são da contemplação do observador. Isso aconteceu em sua época, onde as vestes eram muito importantes. Todo tem seu foco de interesse, gente. Os pintores do Renascimento, como Velázquez, por exemplo, né, que pintou, por exemplo, mulheres da noite, ou mulheres que eram de serventias mais simples, colares de pérolas, colar de pérola nessa época do Renascimento, da época contemporânea de Velázquez. Velázquez vem antes de Picasso, né? Então já é início do modernismo. Então esses colares eram só as madames que podiam usar. Então era foco de interesse isso, não porque seja tecnicamente correto ou adequado, sino que o conceito era importante. Então nós temos que ter muito cuidado com essas questões. Uma coisa é a rigidez do pintor, ou do pintor iniciante, ou de uma simples compreensão, um simples aprendizado, implica então que tenha que fazer detalhes, porque para ele, para a sua cabeça, para o seu programa mecânico é importante. E isso não tem a menor importância na composição correta. Bom, outro exemplo agora de paisagem. Tudo isto você vê, você tem que observar no curso, você tem que fazer na aula, ou o que for, você vai ter. Sempre vai ter objetos, vai ter natureza morta, vai ter paisagem e por assim adiante. Então, aplique o que você conhece aqui em poucos momentos que a gente está juntos, né? E vou lhe dar, por exemplo, a ideia de uma paisagem que a princípio é fotografada assim, né? Como tendo como foco de interesse duas árvores. Porém, observe bem, o foco do interesse não é precisamente essas duas árvores o importante. O importante seria os objetos que estão atrás, que são um conjunto de casas. Então, para dar prioridade a esse princípio, eu tenho que eliminar um dos árvores. Observe um lado dos árvores, né? E nesse lado dos árvores, você eliminando ele, otorga prioridade a... Primeiro o rio sai do centro e se desloca mais para um lado. Observe aqui na outra transformação. Nós temos esse árvore, o riacho fica no meio, o riacho é deslocado para o lado direito, o outro árvore dá maior valor, a casa começa a ficar mais aumentada e o conjunto de casas ele fica bem aprimorado, né? Ou seja, chama muito a atenção ao observador em relação à proposta inicial. Então,
você tira uma fotografia porque lhe pareceu bonita e você se esquece que isso, ao ser transformado na pintura, tem que haver um observador que não teve um momento que você registrou. Então, o que você eliminaria e que você daria prioridade? Você não fala isso. Então, quando você vê a foto, imprime a foto e vê a fotografia, você se dá conta que não era tão bonita assim. E não é que não seja bonita, para você foi um registro de bonito, de belo, do que for. Mas como você faz para pegar isso que está na matéria diferente, que é a fotografia, para lhe dar a prioridade da vestimenta pictórica, da técnica adequada e da observação dos elementos, da distribuição dos elementos de uma forma diferente, que chame a atenção. Então, você que eliminaria, que juntaria? Essa é a pergunta que deve se perguntar quando você fotografa, por exemplo. Outro exemplo, veja uma casa aqui, isso é muito comum, você diz assim, eu mesma fiz isso na foto dias passados. Eu queria fazer recordar a minha irmã, a minha casa que eu estava morando agora. Então, você tem à frente, você tem uma árvore, você tem uma montanha atrás, tem o céu, tem elementos variáveis bastante interessantes. Mas em cada unidade, qual é o centro de interesse? A confluência dos dois fatores, unidade e variedade, para lhe dar valor ao trabalho. Então, olha a transformação que o pintor, desenhista fez. O que ele fez? Ele mudou a posição, não tem variação no local, mas sim tem mudança de posição. E tem um ângulo visual diferente, atrativo, favorável a esse momento vivenciado pelo observador. Observe o ângulo visual, observe também a mudança de posicionamento, a mudança já não está de frente da casa, ela tem um ângulo diferente e tem um processo de visualização muito interessante da variedade e da unidade da questão. A unidade está presente, mas a variação também, a variação de forma e a variação de cores, né? Então, com isso nós vimos uma série de questões onde essa questão da unidade e a variabilidade foram mostradas em diferentes rubros da pintura ou do desenho, certo? Agora, para finalizar, como compreendemos para fazer uma composição correta? Nós temos uma forma retangular que é a mais usada comumente pelos artistas, né? Agora, também eu tenho trabalhado muito quadrado, né? Então, existem diferentes oportunidades. Mas se nós temos um traçado em um retângulo, né? Nós temos um traçado, a primeira questão seria dividir o quadro ao meio, né? A primeira coisa que o nosso cérebro nos diz, busca o meio. Porque meio nosso cérebro está acostumado ao meio. Mas o meio é monótono, ele não é regular, ele não é, o meio ele é comum, então não é original. E uma das questões da variação, da variabilidade que nós falamos do conceito da composição é a originalidade conceitual, a expressividade, o equilíbrio. Então, quando nós buscamos uma outra opção, de repente fazemos isto, de repente puxamos a linha que é do meio para um lado, né? Para um lado, de uma maneira como excessiva. Veja
a forma, veja a divisória onde está, perto de um lado. Também não é uma posição correta. Então, uma posição correta não é nem no meio, nem a um lado marginalizado. Bem, a posição correta foi descoberta por um arquiteto do século I antes de Cristo, chamado Vitruvio. Vitruvio foi quem descobriu, através de pesquisas feitas nas épocas, na época dele, essa seção se chamou seção de ouro ou seção áurea. Essa busca de quais os pontos essenciais num quadro se descobrem, se aproveitam, se apropriam como posição justa e adequada, que não é nem monótona, nem é simples demais. É mais aprimorado que monótono e muito mais complexo do que esperamos. Isso é o encontro da posição certa, a posição justa. Então, como descobre os renascentistas, os pintores renascentistas, eles usam esta proporção de uma maneira, aplicando isto nos quadros da época. Então, eles buscam o que já conhecem do quadro que querem ter e o multiplicam por um fator aritmético descoberto por Vitruvio, que é a unidade em relação à variedade que estou falando, a procura de essa proporção, e a seção áurea corresponde ao fator aritmético de 0,618, quando você procura a unidade dentro de um espaço já atingido, né? Então, de dentro, você multiplica a largura por este retângulo e multiplicado pelo fator 0,618. Bom, e se for de outra maneira, a procura busca afora, então você já tem algum dado presente. Esse dado presente, matematicamente construído ou descoberto, você o multiplica já não por 0,618, senão por 1,618. Aí, para encontrar o quê? A divisão do espaço formalmente demonstrada pela proporção, esta descoberta é uma descoberta bem, não somente adequada, sino proporcionalmente atingida pela organização da forma no espaço. Aqui nós temos um trabalho se chama O Adorador dos Magos, de Velázquez, e eles descobrem matematicamente a cabeça do menino Jesus como ponto áurico, descoberto pelo quê? Pelo ponto áurico. Tem um livro que se chama Universos da Arte. Este livro que está totalmente destruído, como vocês podem ver, né? Ele foi pesquisado e tem muitas obras descobertas pelo fator do ponto áurico, ou do ponto ouro também se diz. E eu fiz, eu já falei isso a vez passada, eu já fiz um trabalho de uma obra que se chamou Do Corte de Ouro, apoiado neste conceito matemático de Vitruvio.
certo? Que depois descobre a Fibonacci, mas é outra descoberta, mas é muito semelhante e apoiada neste princípio. Este princípio diz assim, que a parte menor de um espaço que se divide, que é dividido de maneira no repetitivamente, sino ele é desregular, não é regular, eles são partes proporcionais diferentes, certo? Para que ele, pese a ser diferentes, se manifestem como espaços bem distribuídos, justos e agradáveis, donde diz que a parte menor é a parte maior, como a parte maior é ao todo. Apoiado então nesse princípio, ele descobre esse ponto áurico. E esse ponto áurico, se você tem uma tela e você mede 8 centímetros, você o multiplica pelo fator de ouro, né? Que é 0, neste caso, porque você busca um complemento do que você já possui, a longitude de 8. Então, você divide e dá um resultado. Esse resultado cria uma divisão harmônica, que não é igual para igual, não é simétrico, mas porém é harmônico. A harmonia é a base fundamental da proporção áurea. Essa é a questão. Agora, o que acontece na atualidade? Na atualidade, a maior parte das telas tem essa divisão áurica, mesmo as compradas. Então, você não se precisa preocupar-se muito com a tela por fora. Talvez queira encontrar um ponto privilegiado dentro do campo da tela. E nesse caso você terá que pegar a seção áurea, o ponto da seção áurea, que é 0,618, ou então se procura a unidade, a maior unidade, você vai ter que multiplicá-lo pelo 1,618. Enfim, é uma questão matemática, mas ele já descobriu, você não precisa descobrir mais nenhum, é só aplicar o que ele ensinou. E terminamos mais uma live dessa quinta-feira, que foi um momento muito prazeroso, muito proveitoso, como sempre, né? A Lídia dividindo os conhecimentos dela conosco, e a gente sai sempre mais rico de informação. Qualquer dúvida, só vocês entrarem em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O telefone é DDD 22, o número é 998187693. Aguardamos vocês. Venha conosco nessa aventura transformadora do desenho e descubra do que você é capaz. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela participação.